Olá, queridos professores e professoras do Exílio. A nossa lição de hoje é a lição número 10, que vem com o título que diz assim: Cresça por ouvir a voz de Jesus. Ao final da lição, o aluno deverá conhecer as maneiras como Deus se comunica conosco, sentir o desejo de ouvir a voz de Deus, reagir separando momentos especiais para ouvir a Deus. Como leitura auxiliar, temos o livro Como Encontrar Paz Interior, da página 80 a 86. A nossa senha dessa semana é: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Que a gente consiga passar para os nossos pequenos que crer em Deus é a melhor coisa e que ouvir a voz dele é maravilhoso. Que ele fala conosco nas pequenas coisas, como a natureza, como às vezes um versículo que você pega, sem querer você vai e pega um versículo para ler na hora do culto e chega na hora ele está lá falando com você. Que ele consiga ter a percepção de quando o Senhor está falando com ele. Bom, no nosso Conquistando a Atenção, dividiremos a classe em 3 grupos. E daremos um tempo para que cada um deles pense em como dizer eu te amo. Para as seguintes pessoas: um bebê, uma surda e alguém que não fala o nosso idioma. Quando estiverem prontos, peça que demonstrem para os demais como resolveram seus desafios. Pergunte: o que dificultou para vocês transmitirem a mensagem? Vocês acham que Deus tem alguma dificuldade para falar conosco? Por quê? Hoje falaremos da maneira como Deus procura falar conosco. E assim você dará início à sua pré-aula, à sua aulinha do sábado. Bom, na nossa lição nós iremos estudar vários temas, né? Iremos estudar Deus fala comigo, conheça Deus através da natureza, Deus fala através das providências, visitas diárias com Deus, como estudar as Escrituras e por onde devo começar. Bom, você irá pegar as fichas e colocar sobre a mesa, né? Dê um sinal a cada aluno. Antes da chegada dos alunos, coloque as fichas espalhadas sobre a mesa. Cuide para que não apareça o que está escrito nelas, ou seja, de cabeça para baixo. Dê um sinal a cada aluno, deverá escolher uma ficha. Apontando-a, orienta-los para que não toquem nas fichas sobre a mesa. Depois que todos escolherem, devem pegar a ficha escolhida. Quem pegou a ficha com a pergunta do dia deve lê-la para a classe e preparar-se para ser o ajudante do dia. Ou seja, você terá o ajudante do dia. Aqueles que pegarem as fichas com uma pergunta de cada dia devem se preparar para apresentar suas respostas. Os que tirarem as fichas com perguntas iguais devem se juntar para harmonizarem as respostas. Os que tirarem fichas em brancos devem se juntar a uma das duplas, de onde os 3 de 2 ou 3 minutos para que ajustem suas respostas. Aí você vai dizer, quando há dificuldades para conversarmos com alguém, geralmente usamos algumas técnicas diferentes. No caso de um bebê,
a maneira de dizer que o amamos é cuidando dele, providenciando tudo que ele precisa. Se dermos um bilhete para o surdo, ele poderá entender nossa mensagem. O estrangeiro pode entender por gestos ou por uma atitude. Por exemplo, quando lhe damos uma flor, Adão e Eva conversavam pessoalmente com Deus. Agora, por causa do pecado, não podemos conversar com ele assim, ouvindo sua voz, e há dificuldade na comunicação. Mas Deus quer falar o tempo todo que nos ama. Por isso, ele usa todos os recursos disponíveis. Entre estes, existem 3 que são muito importantes. Eles estão descritas na pergunta 1. Aí você vai falar com uma criança que pegou a pergunta 1 de domingo, né? Aí você vai dizer: quem descobriu quais são? Escreva a resposta dos alunos na lousa ou num cartaz abaixo do título. Deus fala através da... Aí vai aparecer natureza, providência e das sagradas escrituras. Provavelmente, no terceiro item, seus alunos responderão ao Espírito Santo, de acordo com a nota. Não está errado, peça que eles apenas acrescentem a palavra de Deus, porque isso será estudado no decorrer da lição. E, na verdade, é o Espírito Santo que atua em nosso entendimento quando estudamos a Bíblia com humildade. Aponte para os 3 itens e diga: estas são as principais formas de Deus falar conosco. Mas só quem estiver com o coração aberto, disposto a ouvir, é que vai conseguir entender as mensagens de Deus. É sobre isso que fala a pergunta 2 de domingo. Convide os alunos encarregados da pergunta 2 de domingo, que apresentem o que aprenderam com o versículo e com a nota da pergunta. Ajude, se necessário, depois diga: já que a natureza nos ensina, vamos aprender algumas lições dela. Distribua as figuras da rosa, da fruta, do pássaro e do pôr do sol para 4 alunos ou 4 grupos ou duplas. E peça que digam o que o item da figura ensina sobre o amor de Deus. Ajude e complete, se necessário, usando os argumentos abaixo. Vejam quantos espinhos nessa rosa. Eles ferem as mãos e incomodam. Eles são resultado do pecado. Aponte para a rosa. Mas sobre os espinhos, Deus colocou uma rosa para nos confortar e dizer: eu te amo. Lindo, né? Bom, mostre a gravura do pássaro. Os pássaros cantam quando o dia está lindo, mas quando está chuvoso, quando está frio ou muito quente, eles cantam do mesmo jeito. Sempre estão agradecidos. Por outro lado, nenhum deles perde o sono à noite, preocupado com as minhocas para o dia seguinte ou magoado com alguém. Eles apenas dormem tranquilamente. Por quê? Porque confiam em Deus e Ele os usa para dizer: confie em mim e descanse, estou cuidando de você. Maravilhosa essa notícia, né? Bom, aí depois você mostre a fruta ou gravura da fruta, né? Vejam esta fruta. Ela é nutritiva, gostosa e muito cheirosa. Sua cor é linda. Permita que os alunos a apalpem e cheirem. E se for uma fruta real? De que outras frutas vocês gostam? Dê tempo para respostas. Se não for uma fruta real, passe para os alunos para que eles vejam
E lembrem, às vezes, por exemplo, se for uma maçã, ele vai lembrar que já comeu uma maçã muito gostosa, muito cheirosa. Todas essas frutas são boas. Se Deus não nos amasse, por que se preocuparia em fazer estes alimentos com tanto sabor e aroma? O que ele quer dizer com todos esses cuidados? Que nos ama, não é mesmo? A criança deverá entender, né? Que o amor de Deus é maravilhoso. Mostre as gravuras das paisagens do pôr do sol. Quando nós vemos uma paisagem tão bonita, ficamos admirados, sentimos prazer. E foi por isso que Deus fez essas belezas, para nos alegrar e para mostrar o quanto Ele nos ama, mesmo sem merecermos, né? Percebam na natureza quantas vezes Deus diz eu te amo, mas só quem estiver com o coração aberto vai conseguir ouvir. Na próxima vez que estivermos em contato com a natureza, vamos ficar atentos e ouvir a voz de Deus. Quem aqui já se cortou alguma vez? Acho que todos, não é? Quando isso acontece, pequeninas plaquetas de sangue grudam uma na outra, formando uma rede que impede a passagem do sangue. Depois, formam um coágulo ou uma crosta na pele que funciona como uma rolha de garrafa e não deixa mais o sangue escapar. Antes que você e eu nos feríssemos, Deus colocou esse sistema de defesa e cura dentro de nós para mostrar seu amor e bondade. Da mesma forma, antes de Adão e Eva pecarem, Deus já havia preparado um meio de cura para a ferida do pecado. Jesus, o nosso Salvador, que viria a este mundo para nos salvar. Toda a natureza é uma demonstração do amor de Deus. Fale isso com ênfase para a criança perceba o quão grande é o amor do nosso Criador. Peça aos responsáveis pela pergunta 1 de segunda-feira que apresentem sua resposta. Depois diga: a chuva que cai e enche os rios e as fontes mata a sede dos seres vivos e faz as plantas crescerem para alimentar os animais e os seres humanos. A luz do sol aquece e dá vida ao planeta. Tudo isso prova o cuidado e amor de Deus. Convide os responsáveis pela pergunta 2 de segunda-feira para apresentarem sua resposta e ajude-os se necessário, comentando: menina dos olhos é o círculo escuro que temos no centro da íris dos nossos olhos. É por essa passagem que entra a luz e pela qual podemos enxergar. O que acontece quando alguém tenta tocar na menina dos olhos, dos nossos olhos? Aguarde a resposta. Dói muito. Causa um incômodo terrível. Por isso, tentamos proteger nossos olhos. É assim que Deus se sente quando alguém tenta nos tocar. Dói muito nele. Deus está conosco em todos os momentos, em qualquer situação. Por isso, não precisamos ter medo. Explore a nota da pergunta, caso os alunos ainda não tenham feito. A segunda forma de Deus falar conosco é muito importante também. Aponte para o item 2 do cartaz. Deus fala através da sua providência. Chamamos de providência a maneira amorosa como Deus cuida de nós e de todas as suas criaturas. Peça aos responsáveis pela pergunta de terça-feira que apresentem sua resposta, que deve ser algo parecido com ele dirige as circunstâncias para que colaborem para o bem dos seus filhos fiéis. Lembram-se de que
de como podemos demonstrar o amor ao bebê? Sim, com nossos cuidados por ele. Mesmo que ele não entenda a princípio, Deus também procura nos falar de seu amor através das providências que toma para transformar as coisas ruins em bênçãos. Vamos ver alguns exemplos disso? Peça aos alunos responsáveis pela pergunta 2 de terça-feira que apresentem suas respostas. Um de cada vez. As respostas devem ser semelhantes a Paulo, maior proveito do Evangelho. José, salvação do mundo. E da própria família de José, Daniel, prosperidade de Daniel e divulgação do poder de Deus. Conte algumas situações difíceis em sua própria vida, que Deus tornou em bênção. Peça para que os alunos contem suas experiências também. Se quiserem, depois diga. Através de suas providências, Deus nos fala de seu amor. Mas há outra forma muito especial de escutar a voz de Deus. Aponte para o terceiro item, no cartaz da lousa. Deus fala através das Sagradas Escrituras. Isso acontece de muitas formas, mas a lição destaca uma que é muito importante. É o que chamamos de momento tranquilo, meditação ou devoção diária. É um encontro marcado todos os dias com Deus, para falarmos com Ele e para ouvirmos também. Quando um amigo vem visitar vocês, como se sentem? Felizes? Não é mesmo? É muito bom passar um tempo junto com um amigo. Deus é nosso melhor amigo e vem visitar-nos todos os dias quando separamos um tempo para estudar a Bíblia e para orarmos. Um encontro sempre tem um horário e um local. Escreva na lousa ou em um cartaz a palavra horário. Qual o melhor horário para marcarmos esse encontro? Logo no começo da manhã, assim que nós levantamos. Sabe por quê? Porque esses momentos com Deus nos preparam para o que vai acontecer durante o dia. Se deixarmos para depois, pode ser que não consigamos mais ter um tempo para isso. E pior ainda, pode ser que surja alguma dificuldade durante o dia, para a qual não estejamos preparados. Os passarinhos acordam muito cedo para louvar a Deus. Se necessário, acorde mais cedo para ter seu tempo com Deus, antes de ir para a escola ou de começar o seu dia. É o local de encontro. Escreva na lousa a palavra local. Você vai dizer, e o local de encontro? E irá escrever na lousa a palavra local. Qual é o melhor? Você fará essa pergunta. É aquele em que podemos ficar tranquilos, sem nada para atrapalhar. Nem sempre temos um lugar assim dentro de casa, então talvez seja preciso ir para fora dela. Debaixo de uma árvore ou no quintal, muitos heróis da fé tiveram seus momentos com Deus assim. Lembre eles de vários heróis que às vezes estavam embaixo da árvore pensando em Deus, ou em casa, num cantinho orando. O que vocês devem levar para o encontro com Deus? Pergunte a ele. Pegue uma Bíblia. A Bíblia não pode faltar nesse encontro. É através dela que Deus vai falar com você. A maioria das vezes. Mostre um caderno ou caderneta. Você também pode levar um caderninho para anotar as coisas importantes que você aprender, as decisões que tomar e o que mais o Espírito Santo falar com você. Por exemplo, se você estiver lendo sobre o perdão, pode ser que você se lembre de alguém com quem precisa fazer as pazes. Essa é a voz do Espírito Santo,
Você pode anotar isso no caderno e tomar as providências para encontrar essa pessoa o mais depressa possível. Também pode anotar uma curiosidade ou um ponto ou um propósito para a sua vida. O que será que Deus nos fala quando estamos estudando a Bíblia? Vamos ver? Diga para a criança. Peça ao aluno que leia 2 Timóteo 3,16 e explique. Enquanto estudamos a Bíblia, Deus nos ensina, nos responde, nos corrige e nos instrui no que é certo. A Bíblia é maravilhosa. Existem diversas maneiras de aprender a palavra de Deus. Vamos conhecê-la agora? Peça aos alunos que procurem as referências da questão 2, de quarta-feira. Cada um lê a sua referência e a classe diz qual a descrição certa para ela. Enquanto leem, escreva na lousa ou em um cartaz a seguinte palavra: ler, ouvir, estudar, meditar, memorizar, praticar, contar. Depois diga: precisamos ler a Bíblia todos os dias e ouvi-la também, através das pregações. Com a ajuda do Espírito Santo, precisamos estudá-la e meditar nela. Agora, há algo muito importante. Mostre uma fruta ou outro alimento. Eu gosto muito disso aqui, mas além do sabor, esse alimento tem muitos benefícios para a saúde. Vocês sabem dizer quais são? Aguarde a resposta. Depois coloque os alimentos sobre a mesa. E afaste-se um pouco, sabendo de que, de tudo isso, se eu deixar este alimento em um prato, vai fazer algum bem para mim? Claro que não, você responde para a criança. Precisamos comer o alimento para que ele nos faça bem. Mostre a Bíblia. Ter a Bíblia também não resolve nada, a menos que a estudemos. Escutar sobre a importância de estudar a Bíblia também não resolve. É preciso estudá-la para que faça algum efeito em nós. Por outro lado, se eu comer uma grande quantidade desse alimento de uma vez só, pode ser que eu não aproveite nada dele. Quando vamos estudar a Bíblia, é melhor lermos poucas passagens de cada vez, meditando bem nelas, do que lermos um trecho enorme de uma vez só, sem se lembrar de nada depois. Relembre a pergunta inicial: por que precisamos ouvir a voz de Deus? Aponte o versículo do dia que ajuda a esclarecer a resposta. É que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Ajude os alunos a chegarem a uma resposta parecida com a sentença, para sabermos como nos salvar através de Jesus Cristo. Diga: se estudar a Bíblia é tão importante assim, então temos que levar muito a sério nossa visita a Deus. Distribua uma cópia do roteiro para a sua visita a Deus para cada aluno. Diga: aqui estão alguns conselhos para vocês aproveitarem bem sua visita a Deus. Agora marquem nessa folha o melhor horário para este encontro e em casa peçam ajuda de seus pais para colocar esse plano em prática. Entregue os 2 marca-páginas para cada aluno. Se houver tempo, podem decorar a fita ou barbante na sala mesmo.
Uma forma de partilhar a palavra de Deus é dando a alguém um dos marca-páginas que vocês receberam. Não esqueçam de explicar para essa pessoa, o método de estudo da Bíblia. O outro marca-página é para vocês usarem dentro da sua Bíblia e lembrar como deve estudá-la. É opcional, né? Entregue um caderno ou caderneta para os alunos usarem em seu momento de comunhão com Deus. Aproveite e faça um para você também. Porque tudo que ensinamos é bom aprendermos também, né? Se a gente fizer, a gente vai estar dando exemplo para os nossos alunos e eles vão estar fazendo também. Após esse estudo maravilhoso, faça uma oração com seus alunos e peça a Deus que ilumine a vidinha deles e a mente deles. Para o nosso Contando aos Outros, a gente tem na página 81 os marca-páginas, né? A gente pode estar fazendo assim. Eu escolhi mostrar no celular porque eu imprimi em preto e branco. Pedi para a irmã imprimir e ela imprimiu em preto e branco, né? Isso é bom ter em colorido. E também temos esse outro modelo, que também é muito bonitinho, né? Que a gente pode estar colocando o nome da criança, né? Mas pro Contando aos Outros tá bom isso aqui, tá vendo? Que tá escrito assim: como ler a Bíblia. Aí, seja humilde e crer pedindo ajuda do Espírito Santo. Seja humilde e ore pedindo ajuda do Espírito Santo. Leia e releia devagar e com atenção. Pergunte o que estes versos dizem. Há uma promessa que eu possa suplicar? Há uma ordem que eu deva obedecer? Há alguma coisa que Deus quer que eu faça? Entende? Aí tem ele coloridinho na página 81, para você estar dando para sua criança. Para a lembrancinha, é bem interessante você fazer o roteiro para a visita, né? Que tem também em coloridinho, né? Em amarelo, não sei se eu vou conseguir mostrar. Ai, consegui. Tá vendo? O roteiro para a visita. Separar para nossas crianças, na página 81. Aí o roteiro diz assim: ore pedindo a ajuda do Espírito Santo para entender a leitura. Cante um hino de louvor a Deus. Leia a Bíblia, escolha um livro, assunto ou história. Pense e reflita sobre o significado deles para a sua vida. Escreva um verso que você considere importante. Memorize-o para lembrar-se dele várias vezes ao dia. Agradeça a Deus pelo que aprendeu na leitura da Bíblia. Confesse a Ele seus pecados, peça perdão. Peça ajuda a Deus para aplicar o que aprendeu. Você entregará isso para o seu aluninho e também você pode fazer um marca-página para ele, né? Mais coloridinho, assim, dessa forma. Eu achei bem interessante, bonitinho. Acho que na internet deve ter. Bom, e que eu esqueci de estar falando na outra aula, para você colocar em cima da sua mesa as perguntas de segunda, a pergunta do dia, todas essas coisas você vai achar na página 80. Viram? Aí está. A nossa lembrancinha vai ficar perfeita. As crianças vão amar. E com isso, toda vez que elas lerem um cartãozinho, elas vão saber como se encontrar com o Senhor. Assim termina mais uma pré-aula. Que o Senhor nos ilumine, que Ele ajude, que a gente possa passar para nossas crianças
que conversar com Deus é maravilhoso e que a gente possa ter essa conversa com Deus todos os dias. Que essa lição não seja uma lição só para os nossos pequenos, mas para nós também. E que a gente faça também o marca-página e aquele papelzinho amarelo que eu falei, para a gente poder estar lendo e compreendendo como é conversar com Jesus. Porque às vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Que o Senhor ilumine nossas mentes e que Ele sempre esteja nos abençoando com o dom de ensinar, porque ensinando se aprende. E principalmente quando a gente ensina de Jesus, a gente aprende mais ainda de Jesus, né? E é maravilhoso demais. Fiquem com Deus e que o Senhor abençoe a todos.